Neste vídeo mostraremos de uma forma prática o funcionamento de um algoritmo genético. Este vídeo é resultado das atividades do Grupo de Estudos da Abordagem da Natureza pela Complexidade, criada pelo professor Carlos Mamana. Para participar gratuitamente do grupo de estudos você pode enviar uma solicitação para o e-mail projetos@abinfo.org.br. O exemplo que será mostrado aqui foi inspirado no trabalho de Melanie Mitchell, no qual ela descreve um problema simples, especialmente criado com fins didáticos. Ela chamou esse exemplo de hobby de robot. No exemplo de Melanie Mitchell, o objetivo é fazer o robô hobby coletar latinhas de refrigerante descartadas aleatoriamente num espaço aberto. Qual seria a forma mais otimizada de coletar essas latinhas? Será que o robô hobby consegue desenvolver sozinho esse método de coletar otimizadamente as latinhas? A ideia, com este exemplo, é mostrar que um algoritmo inspirado na seleção natural de Darwin consegue produzir soluções para outras áreas do conhecimento. Aliás, a abordagem que vamos utilizar é mais um indicativo da validade das hipóteses de Darwin. Então, vamos dar o primeiro passo na nossa atividade, que é definir em detalhes o problema que será tratado. Melanie Mitchell considerou que o espaço no qual as latinhas estavam dispersas poderia ser representado por um tabuleiro. Cada casinha do tabuleiro poderia ter, no máximo, uma latinha, podendo também estar vazia. Claro que poderíamos imaginar uma estratégia para o robô realizar essa coleta usando nossa cognição humana, mas será que o próprio robô conseguiria estabelecer essa estratégia sozinho apenas com base na aplicação de um algoritmo genético cibernético de aprendizagem? Antes de continuar na direção dessa resposta, vamos definir o que é um algoritmo. Um algoritmo, segundo o dicionário, é uma sequência finita de regras e operações que, quando aplicadas a um conjunto finito de dados, resultam em soluções para um certo tipo de problema. Assim, numa abordagem mais direta, poderíamos definir regras para coletar as latinhas e isso seria um algoritmo. Mas o que queremos aqui é mais ambicioso do que simplesmente criar o algoritmo de coleta de latinhas que será seguido pelo robô. Nosso objetivo no hobby de robot é criar um algoritmo criador de algoritmos, o qual seja capaz de otimizar a coleta de latinhas sem a intervenção da cognição humana. Em outras palavras, queremos que o robô seja capaz de criar por si só uma sequência de regras e operações otimizadas através de um método inspirado na evolução darwiniana. Apenas para fixar as ideias, vamos estabelecer que as latinhas são distribuídas aleatoriamente numa razão de uma latinha para cada duas casinhas do tabuleiro. Para facilitar e acelerar os cálculos, vamos limitar o tamanho do tabuleiro. Consideraremos um tabuleiro constituído de uma matriz de 10 por 10 casinhas, ou seja, no total um espaço de 100 casinhas. No nosso exemplo, o robô poderá andar nesse tabuleiro uma casinha de cada vez e em cada casinha terá que tomar a decisão sobre se pega ou não a latinha. Para criar uma analogia com um sistema de seleção natural, vamos utilizar uma terminologia familiar à área de biologia. Vamos chamar de população o conjunto de soluções para o problema. Vamos chamar de indivíduos as soluções que estão contidas nesse conjunto, cada indivíduo caracterizado por uma sequência de genes. Em outras palavras, na nossa metáfora da realidade, a população é constituída por indivíduos que são as próprias soluções do problema. A sequência genética que caracteriza um indivíduo, por sua vez, é constituída de genes, que, na nossa metáfora, são as instruções que o robô hobby tem que seguir para pegar as latinhas. Essas instruções são executadas uma depois da outra e definem as ações que contribuem para a solução do problema original. Revisando um pouco os conceitos, as populações são, portanto, um conjunto de indivíduos, os quais, através da sua própria sequência de genes, expressam instruções para o robô hobby, com a finalidade de resolver o problema original, no caso, coletar as latinhas. O algoritmo genético se inicia com a criação da primeira população, ou seja, do primeiro conjunto de indivíduos, cada um com sua sequência de genes. Mas quantos genes cada indivíduo deve ter? Para responder essa pergunta precisamos saber quantos estados uma casinha do tabuleiro pode assumir,
Porque o número de genes necessários para um indivíduo conseguir responder a todas as situações é definido pela quantidade máxima de estados. Vamos entender isso melhor. Eu disse que o labirinto tem 100 casinhas organizadas numa matriz de 10 por 10. Ao redor dessas 100 casinhas temos as paredes. As casinhas podem ter uma ou nenhuma latinha. Vou arrumar um jeito bem fácil de representar esse tabuleiro. Vou usar o algarismo 0 para representar uma casinha vazia. Vou usar o algarismo 1 para representar uma casinha com latinha. Vou usar o algarismo 2 para representar uma parede. Agora eu posso representar o tabuleiro por meio de uma tabela de números. Se um elemento da tabela tem o número 0, significa uma casinha vazia. Se tem o número 1, representa uma casinha com latinha, e se tem o número 2, significa uma parede. Agora vamos definir o estado do robô quando ele está numa dada casinha do tabuleiro. Vamos imaginar que o robô está ocupando a casinha da linha 1 e coluna 1, ou seja, a casinha que está no canto superior esquerdo. O estado dessa casinha é definido pelo que tem nela e pelo que tem nas suas adjacências imediatas. No exemplo dado, o estado é definido por 5 números. O número que consta na casinha que neste momento está ocupada pelo robô. O número que consta na casinha acima da que está sendo ocupada pelo robô. O número que consta na casinha abaixo, o número que consta na casinha esquerda e o número que consta na casinha direita da que está sendo ocupada pelo robô. Então temos 5 números e vamos colocá-los ordenadamente numa lista de dígitos justapostos. A ordem com que colocamos o dígito na lista não é importante, desde que essa ordem seja respeitada durante toda a execução do algoritmo genético. Então vamos arbitrar que o dígito mais à direita indica o conteúdo da casinha onde o robô está. Se for 0 significa que a casinha não tem latinha. Se for 1 a casinha tem uma latinha. Se for 2, significa que a casinha é na verdade uma parede. No caso do exemplo, o robô está numa casinha que tem o algarismo 0, portanto não tem latinha e o dígito mais à direita será 0. Na nossa convenção, o próximo dígito à esquerda representa o conteúdo da casinha acima daquela onde está o robô Rob. No caso, a casinha acima do robô indica uma parede que é representada pelo algarismo 2. A próxima casinha à esquerda, na nossa convenção, representa o conteúdo da casinha abaixo daquela onde está o robô Rob. No caso, temos o algarismo 1. Portanto a casinha tem uma latinha. Assim, o dígito correspondente fica 1. O próximo algarismo, na nossa convenção, representa o conteúdo da casinha à esquerda. No caso, temos o número 2, portanto é uma parede e vamos colocar o algarismo 2 no dígito correspondente. Finalmente, no caso, temos o algarismo 1. Portanto a casinha tem uma latinha. Assim, definimos o estado da casinha da linha 1 e da coluna 1. Esse estado é lido da esquerda para a direita. Então já sabemos como obter o estado de todas as casinhas do tabuleiro. Basta seguir a mesma ordem para o preenchimento dos 5 dígitos para cada casinha por onde o robô passar. Não se preocupe com o trabalho que isso representa, porque o computador vai fazer esse trabalho para nós automaticamente. Como nós temos 5 dígitos que podem assumir 3 valores, o número total de estados possíveis para as casinhas do tabuleiro será 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ou seja, 243 estados possíveis. Preste atenção que o que se está dizendo é que a casinha pode assumir um único estado dos 243 possíveis. Então, a casinha não pode assumir mais de um estado de cada vez, muito embora o estado de uma casinha possa mudar, à medida que as latinhas são coletadas e os números 1, casinha com latinha, vão se transformando em número 0, casinha sem latinha. Agora podemos transformar os 5 dígitos que representam o estado da casinha onde está o robô para a base decimal, considerando que os 5 dígitos estão na base 3. A mudança de base é fácil. Basta somar o valor da primeira casinha direita com o valor da segunda casinha multiplicado por 3, somado com o valor da terceira casinha multiplicado por 9, somado com o valor da quarta casinha multiplicado por 27,
somado com o valor da quinta casinha multiplicado por 81. A próxima etapa é definir como serão as sequências de genes de cada indivíduo. Tendo em mente que o número de estados possíveis para cada casinha é 243, precisamos de uma sequência de 243 genes para cada indivíduo porque precisamos garantir que a sequência genética tem uma resposta para qualquer um dos 243 estados possíveis para cada casinha. Se a gente tivesse menos do que 243 estados, o robô poderia ficar sem instruções para uma determinada casinha. Se tivesse mais de 243 genes, os genes adicionais seriam inúteis. E qual valor nós vamos dar para cada um dos 243 genes da sequência de genes? Eu disse no começo que a sequência de genes contém as instruções que o robô tem que seguir. Mas que instruções são essas? Vamos imaginar que existem 7 ações possíveis para o robô, quando ele está numa casinha e vamos dar um número para cada ação. Na nossa convenção, um gene valendo 0 significa a instrução vá para cima. Um gene valendo 1, na nossa convenção, significa a instrução vá para baixo. Um gene valendo 2 significa vá para a esquerda. Um gene valendo 3 significa vá para a direita. Um gene valendo 4 significa pegue a latinha. Um gene valendo 5 significa não faça nada e um gene valendo 6 significa vá para um lado definido aleatoriamente. Agora, para começar, vamos criar uma população de indivíduos, cada um com 243 genes. Vamos começar com uma população de 20 indivíduos. O valor dos genes de cada indivíduo será inicialmente definido de forma aleatória. Teremos então 20 indivíduos, cada um com 243 genes valendo de 0 a 6, mas obtidos de forma totalmente aleatória. Eu sei que essa ideia de sortear os valores dos genes parece temerária. É razoável esperar que o robô passe a maior parte do tempo batendo nas paredes ou passando pelas latinhas sem saber o que fazer, afinal ele está seguindo instruções aleatórias. Mas para melhorar a sorte do robô e aumentar a chance dele cumprir a tarefa de pegar as latinhas da forma mais eficiente possível, agora é que entram os conceitos fundamentais da teoria da seleção natural pertinentes aos algoritmos genéticos que é a seleção e promoção da reprodução dos mais aptos. Para isso, precisamos criar uma forma de medir a aptidão de um indivíduo e isso será feito adotando um sistema de pontuação. Cada indivíduo guardará sua própria pontuação. Essa pontuação será calculada a partir do número de latinhas coletadas e do número de vezes que o robô bateu na parede. Sempre que o robô bater em uma parede, ele será punido com uma pontuação negativa de 5 pontos. Se ele bater na parede 10 vezes, será punido com 50 pontos negativos. Da mesma forma, o robô será recompensado com 10 pontos caso consiga pegar uma latinha. Perderá 1 ponto se tentar pegar uma latinha numa casa vazia. Como já dito, começaremos com 20 indivíduos, que serão testados um a um no tabuleiro de latinhas. A Melanie Mitchell usa uma população de 200 indivíduos, mas não vai caber na nossa tela. A posição das latinhas no tabuleiro será também sorteada. Vamos escolher um número de movimentos de teste para cada indivíduo. No caso, vamos testar cada indivíduo com até 200 movimentos consecutivos. Para entender melhor como esses movimentos ocorrem, vamos pegar como exemplo o primeiro indivíduo, atribuindo a sua sequência de genes para ser executada pelo robô. Vamos supor que tenhamos o indivíduo representado na tela, com 243 genes. Lembre-se que esses 243 genes foram criados aleatoriamente. Agora vamos colocar o robô na primeira casinha. O estado é 27. Pegarei o gene 27 que retorna a instrução de número 1. O robô desceu. Agora o estado é 0. Vamos pegar o gene 0, que retorna a instrução 5. Essa instrução indica não fazer nada. Então ele vai permanecer indefinidamente no estado 0, porque a instrução 5 não faz ele mudar de estado. Esse indivíduo terá uma pontuação baixa e será descartado. Vamos pegar um outro indivíduo. O estado é 3. Vamos pegar o gene 3, que retorna a instrução 6 que demanda o sorteio de direção.
Sorteou. Agora o estado é 31. Então vamos pegar o gene 31. O gene 31 é 0, então o robô tem que ir para cima. Agora o estado é 118. Então vamos pegar o gene 118 que manda o robô ir para cima. E assim vai. Vou deixar você acompanhar o processo sozinho. O interessante é prestar atenção nas situações em que o robô fica travado numa casinha. Quando isso acontece, a pontuação daquele indivíduo será baixa, o que o levará a ser descartado. Agora divirta-se assistindo essa parte do algoritmo. Parece que ficou travado de novo. Ficou travado sim. Vamos pegar outro indivíduo. Parece que ficou travado de novo. Vamos pegar outro indivíduo. Parece que ficou travado de novo. Vamos pegar outro indivíduo. Esse processo de testes será feito com cada um dos 20 indivíduos da primeira população. Ao final desse processo, o valor da pontuação dos indivíduos será comparado e só serão escolhidos para a reprodução aqueles indivíduos que tiveram a pontuação acima de um certo patamar. Os que tiveram pontuação muito baixa serão descartados. Essa é a aplicação do princípio da seleção. Agora vamos ver o princípio da combinação. A combinação é como se fizéssemos o casamento apenas dos mais aptos, uma vez que descartamos aqueles indivíduos menos aptos. Existem muitas formas de fazer o casamento. A mais simples é pegar o trecho inicial de um indivíduo e juntar o trecho final de outro, formando um novo indivíduo que herda as características positivas dos pais. Fazemos esse casamento entre os indivíduos mais aptos até chegarmos numa população com o número de 20 indivíduos, situação em que os testes nos labirintos se reiniciam, repetindo todo o processo.
Um detalhe importante é que o processo de descarte dos indivíduos menos aptos pode resultar em problemas, porque a população pode ficar muito homogênea e o algoritmo não consegue encontrar uma boa solução. Assim, o melhor algoritmo genético é aquele que não descarta os menos aptos, mas diminui a probabilidade deles serem escolhidos. Um outro ponto importante é introduzir aleatoriamente mutações nos genes. Para isso, é preciso sortear a posição do gene e o valor que esse gene assumirá em substituição ao existente. Finalmente, para que o algoritmo realmente consiga selecionar os indivíduos mais aptos, não basta realizar os 200 movimentos em apenas uma distribuição de latinhas no tabuleiro. Precisamos criar muitos tabuleiros para que a eficiência da sequência genética possa ser avaliada independentemente da particular escolha do tabuleiro. Após algumas centenas de gerações é possível observar que esse algoritmo genético faz com que o robô aumente substancialmente sua capacidade de pegar latinhas, chegando bem próximo do limite de pontuação que pode ser obtido, ou seja, o número de latinhas vezes o número de pontos por latinhas. Quando o sistema chega nesse patamar, ele começa a oscilar em torno da solução ótima e o objetivo foi atingido. Eu desenvolvi esse algoritmo na linguagem C porque o número de contas é muito alto e precisamos de uma linguagem que seja otimizada para a realização de operações matemáticas.